colaboração. O Arles falou um monte de coisa que nem eu sabia que eu sabia. Né? Bom, sou formada assim entrei na FICAP, né? Formei na UFRA, e por uma opção de trabalho, por não querer sair da Amazônia, eu decidi ficar e estudar as nossas culturas. O que a gente tem aqui de potencial, e a gente tem um potencial imenso, principalmente na região onde eu me encontro, que é no Baixo Tocantins. É a região que é banhada pelo Rio Tocantins, de onde a gente tem uma população nativa da cultura que eu vou falar hoje. Tá? Então, o açaí, a Euterpe oleracea Marte, né, o nome científico da frutinha, da cultura, é aqui o nosso carro-chefe. Não só na questão econômica, mas principalmente na nossa soberania alimentar. Tá? Então, Safira, por favor, apresentação. E eu acho que vocês devem ter ficado com uma pulguinha atrás da orelha. Por que diamante? Né? E negro. O açaí, quando o fruto tem a coloração escura, tendendo para o preto, para o negro, porém, quando a gente beneficia ele, que vai extrair a polpa, essa polpa ela não é preta, ela é arroxeada, ela é roxa, ela é escura, né? Então, aí, pensei, é a garantia da nossa soberania alimentar, é a garantia da nossa sobrevivência, tanto alimentar quanto econômica, por que não chamá-lo de um diamante, de uma pedra ou de uma fruta preciosa, né? Vamos lá. O açaí, o diamante negro que ganhou o mundo. E por que ganhou o mundo? Gente, eu acho que o açaí ele ficou popularizado e conhecido nas últimas décadas. Porém, na década de 30, a família Grace levou o açaí, o fruto, a polpa, quando eles mudaram para São Paulo. Para o Rio de Janeiro. E lá eles começaram a se alimentar do açaí, garantindo o quê? Por que o açaí hoje chegou no boom que ele está no mercado? Por conta das suas propriedades nutricionais, por conta que o açaí foi denominado como um energético. Tá? Vamos lá, Safira, a primeira página. E aí eu botei como exemplo, né, ou para exemplificar o tema da palestra, esse lindo anel aí com esse brilhante ou esse diamante em cima, que é uma fruta de açaí, que é uma semente de açaí. Então, o açaí e sua importância para as comunidades ribeirinhas do estado do Pará e principalmente da região amazônica. Tá? Então, a gente vê o potencial que o açaí tem na questão nutricional e na alimentação dos povos ribeirinhos, e aí a gente começa a se preocupar, porque hoje o açaí ele ganhou o mundo, e ele apresenta a sazonalidade, ou seja, ele tem período de safra, ele tem um período de pico de produção, e que a gente precisa ver que quando esse pico de produção está em cima, ótimo, todo mundo tem acesso ao fruto, todo mundo tem acesso à polpa. Porém, quando ele entra no decréscimo dessa produção, aí a gente já passa a ter o quê? As nossas necessidades, porque o fruto ele desaparece do mercado, ou seja, ele fica mais escasso. O preço dele se eleva e com isso as populações tradicionais eles deixam de consumir o açaí por conta dessa notoriedade que hoje o açaí adquiriu. Próximo. Então, a origem do açaí. O açaí ele é originário da região amazônica, né, no Brasil, e cerca de 90% da produção dele está no estado do Pará, que é o principal centro de dispersão natural dessa palmeira. Por que centro de dispersão natural? Porque desses 90% de produção, entre 60% a 70%, essa produção vem
do extrativismo, vem das colheitas das populações naturais. E essas populações naturais, elas se encontram onde? Nas áreas de várzea, nas áreas que são inundadas pelos nossos rios. A região de Cametá, ela apresenta um total de 140 ilhas. E nessas 140 ilhas há a presença da palmeira, tá? E dessas ilhas, essa produção, o agricultor ou o extrativista, ele colhe e ele se beneficia dessa produção, quer seja na forma da alimentação e quer seja na forma da comercialização. No entanto, nas últimas décadas, o fruto tem sido o quê? Produzido e consumido em outras regiões do Brasil e do mundo. Hoje a gente vê que já tem cultivo do açaí em vários estados, já tem produção de açaí, né? E esses açaís hoje que são produzidos ou que são cultivados em terra firme, saíram de trabalhos de melhoramento. Nós temos como exemplo o BRS Pará e o BRS Pai d'Égua, que são duas cultivares que saíram a partir de espécies nativas que foram melhoradas e adaptadas ao sistema de terra firme. Populações espontâneas também são encontradas em todos os outros estados da Amazônia, como o Amapá, o Maranhão, Mato Grosso, Tocantins e países da América do Sul, como Venezuela, Colômbia, Equador, Suriname e Guiana. E da América Central, a gente encontra lá no Panamá a cultura do açaí, ou do açaí verde. O açaí ele é historicamente componente na dieta alimentar da população amazônica. O cultivo do açaí ele é devido ao seu sabor, particularidades nutricionais e a capacidade de se processar em diversos produtos, ou de se transformar, ou se converter, ou agregar valor ao fruto, à polpa, através da transformação do produto em subprodutos. A classificação botânica, ele pertence ao reino Plantae, filo e divisão é da Magnoliófita, a classe Liliopsida, a ordem Arecales, a família Arecácea, ou Palmae, do gênero Euterpe, da espécie Euterpe oleracea Marte, e o nome popular dele é açaí, ou açaizeiro, ou açaí do Pará. Próximo. As denominações recebidas. Aqui no Pará, a gente conhece ele como açaí. Tem outras regiões que a gente já vai conhecer ele como Jussara. Aí tem outras regiões que chamam o quê? Açaizeiro, Jussara de touceira, açaí de planta, e assim ele vai recebendo outras denominações. Próximo. A descrição botânica. O açaizeiro é uma palmeira cespitosa com até 25 perfilhos. O que são perfilhos? São as brotações que nascem ao entorno da planta-mãe. E aí esses perfilhos eles vão formar o que a gente chama de touceira em diferentes estágios de desenvolvimento, ou seja, a gente tem plântula, tem planta jovem, tem planta adulta e tem planta já sênior, plantas velhas. E essas plantas velhas, num período de inverno, elas vão ser o quê? Retiradas para que brotem ou rebrotem novos perfilhos. As plantas adultas têm chips de 3 a 20 metros, ou seja, são plantas que variam de 3 a 20 metros de altura e variam também o diâmetro da chip de 7 a 18 centímetros. As folhas são compostas, pinnadas, com arranjos espiralados de 40 a 80 pares de folíolos. A inflorescência do tipo cacho,
possui flores estimadas e pestioladas. A disposição das flores é ordenada em tríades, ou seja, elas aparecem no trio, tá? São essas formações aqui que a gente vai chamar de tríade, ou que a gente chama de tríade, segundo a descrição botânica. De tal forma que entre esse grupo de flores, de 3, uma é flor feminina e 2 são flores masculinas. Então, a flor feminina ela fica entre as 2 flores masculinas. O fruto do açaizeiro é do tipo drupa globosa, de 1 a 2 centímetros de diâmetro e tem um peso médio de 1,5 gramas. As sementes elas apresentam na maturidade um endocarpo sólido do tipo ruminado e um embrião pequeno, mais desenvolvido. O sistema radicular é do tipo fasciculado, ou seja, a raiz dela é em forma de cabeleira. A gente sabe que o sistema em forma de cabeleira, o sistema radicular em forma de cabeleira é um sistema superficial, né? E aqui, de acordo com os nossos períodos de chuva, de vento, muitas delas sofrem o fenômeno do tombamento. Aqui nós temos o quê? O que é que a gente pode produzir a partir da polpa do açaí? Os produtos que podem ser originados a partir da palmeira. E aí a gente tem não só a utilização do fruto da polpa, mas também a palmeira como um todo, ela pode ser aproveitada. A estipe dela pode ser utilizado para fazer as casas, é utilizado para fazer pontes, é utilizado para fazer compensado. Hoje, a indústria moveleira está utilizando a semente do açaí para fazer a madeira, para fazer bancos de escola, entre outros produtos da movelaria. E aí a gente tem aqui as frutas, suco, creme, sorvete. É utilizado também o palmito, que pode ser feito picles, saladas, recheios, cremes. As folhas são utilizadas para a cobertura de casas, a estipe, construção de casas. O cacho, a vassoura dele é utilizado tanto para se utilizar como adubo orgânico, né? Assim como também no artesanato. E as raízes, elas apresentam propriedades medicinais também. Próximo. O valor nutricional. O açaí é um fruto com coloração escura, foi o que eu falei para vocês. Por que chamar de diamante negro? Por conta da coloração. E diamante, o valor que ele tem agregado hoje no mercado. Mas lá na frente eu vou mostrar para vocês 2 gráficos que surgiram a partir da pesquisa ou dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo, tá? Mas, olha, o açaí, ele apresenta uma coloração escura, tá? O fruto, ele é arredondado, ele nasce em cachos e, na maioria das vezes, em locais com solos mais úmidos ou alagados. Foi o que eu falei anteriormente. Aqui na região onde eu me encontro, Cametá, 100% da produção do açaí vem da área de várzea, tá? Ou seja, são 140 ilhas que existe produtividade dessa cultura. E essa cultura lá não foi plantada, não. São populações naturais que foram originárias com o tempo, tá? Volta ainda. Retorna. Safira, volta o slide anterior, por favor. Mesmo sendo um fruto característico do norte do país, o açaí se
popularizou nacionalmente e é utilizado de diversas formas na culinária brasileira, já que possui muitas propriedades nutricionais. O fruto é rico em proteínas, fibras e diversos nutrientes que ajudam na melhoria da saúde. Tá? Tem gente aqui que, através do conhecimento empírico, que diz que se tomar o açaí azedo, vai melhorar o seu problema de diabetes. Ou seja, as pessoas diabéticas aqui consumem o açaí azedo, porque eles dizem que eles se sentem bem. Isso é o quê? É um conhecimento empírico que ainda não foi averiguado. E a gente sabe que, a partir do conhecimento empírico, aí a gente começa as nossas pesquisas e vai se chegar no conhecimento científico. Lá, no conhecimento científico, a gente vai saber que propriedades ou que componentes químicos estão atuando no combate à glicose do sistema humano. Próximo. Proteínas, gorduras, vitaminas, vitamina B1, C e E, minerais e fibras. O açaí é rico nesses nutrientes, tá? Tem alto teor de gorduras presentes, que corresponde o quê? Em grande parte a gorduras monoinsaturadas, 60%, e poliinsaturadas, em torno de 13%, que auxiliam na redução do colesterol ruim, o LDL, e melhoram o quê? O colesterol bom, que é o HDL. A cor forte do açaí também traz consigo uma importante característica que beneficia o quê? A saúde. A casca do fruto possui antocianina. A gente sabe que aí para o sul, o sudeste, tem a uva. E a uva, comparado com o açaí apresenta um teor de antocianina bem maior do que é encontrado na uva. Tá? Substâncias antioxidantes que ajudam a combater as células mortas do organismo, refletindo na melhoria da pele e aparência. Pela quantidade de fibras, o açaí também contribui para a melhora do funcionamento intestinal, o que é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Para finalizar, o açaí também está presente na rotina alimentar de muitos atletas, levando em consideração que a presença de minerais, ferro e cálcio ajudam no fortalecimento dos ossos e articulações, além de contribuir com as funções energéticas e cardiovasculares do corpo. Hoje existem pesquisas que o açaí está sendo utilizado no combate da obstrução das artérias coronárias. Então, por conta de quê? Do ferro e do cálcio que está presente na composição da polpa, né? E aí a gente vem, por que a família Grace levou o açaí daqui do Pará para o Rio de Janeiro? Porque eram atletas e eles necessitavam desses dois minerais para fortalecer o quê? O sistema ósseo deles. Próximo. As variedades, a gente falou no açaí preto, né? O diamante negro. A gente também tem o diamante branco, que é o açaí que a gente chama de açaí branco, tá? Porém, o açaí branco, a gente encontra bem pouca produção. E a gente sabe que o açaí branco, ele veio de o quê? De um processo genético que ocorreu naturalmente, ou seja, de uma mutação genética ocorrida na fase de desenvolvimento ou na fase de formação do açaí, tá? Ou da planta. Então, o açaí ele apresenta duas variedades que podem ser definidas pela coloração e pela coloração que é característica do fruto quando maduro.
O açaí roxo possui fruto roxo, violeta, polpa brilhante e escura, que representa quase 99% do volume da comercialização, sendo bastante procurado para a produção do tradicional vinho. O açaí branco possui frutos e polpas verdes escuras, brilhantes, produzindo suco de coloração creme claro. Próximo. A Euterpe oleracea predomina nos estados do Pará e Amapá. A Euterpe precatória, que advém dos estados do Amazonas, e a Euterpe edulis, que é originário da Mata Atlântica. Então, essas 3 variedades que a gente encontra de Euterpe, elas produzem tanto o açaí branco quanto o açaí preto, tá? Qual a diferença? A Euterpe edulis e a Euterpe precatória são as espécies, são as variedades que elas não dão perfilho, elas se produzem solitariamente. Já a oleracea não, é a variedade de açaí ou de açaizeiro que vai formar o quê? Mais de uma estipe e uma torcida. Próximo. O clima que a cultura necessita. Uma temperatura que vai de 26 graus Celsius, né? A média dela, a média mínima de 22 graus Celsius, a média máxima de 31,5 graus Celsius. Porém, é uma espécie que necessita de uma precipitação pluviométrica em média de 2.500 milímetros cúbicos de água, né? Ou seja, uma planta que necessita de bastante água, de umidade, para que ela possa se desenvolver, e a umidade relativa do ar que ela necessita fica em torno de 71% a 91%. O solo. No estado do Pará, a maioria dos plantios comerciais é realizado em solo de terra firme, como eu disse para vocês. Depois das variedades ou das cultivares que surgiram, que foi a BRS Pará, que foi a primeira que surgiu, sendo seguida da BRS Pai d'Égua, elas começaram a ser o quê? Produzidas em terra firme ou plantadas em terra firme. Porém, houve um trabalho para que a equipe conseguisse o quê? Adaptar essas culturas em terra firme. Porém, ela tem uma grande necessidade de adubação e irrigação, né? A gente sabe que a adubação base é o NPK, e aí tem as variações para cada ciclo ou idade que a planta apresenta, ou fase de desenvolvimento. No caso das espécies nativas, das populações tradicionais, essas espécies elas estão ali em área de várzea. Porém, na área de várzea não tem como a gente adubar. Irrigação elas já têm, porque o nosso regime de maré facilita com que elas tenham acesso a 6 horas de água, que é a enchente e a vazante. A gente tem um período de maré que enche, né, as áreas de várzea baixas, elas ficam submersas por 6 horas, e por 6 horas elas ficam também fora da água. Eu costumo dizer que o nosso sistema de maré é diferente do que ocorre para o Amazonas. A região do Amazonas, eles têm 6 meses de maré alta e 6 meses de maré baixa. Nós, no Baixo Tocantins e os estados que estão à margem do Rio Tocantins, a gente vai ter o quê? O período de maré diário. Ou seja, diariamente a gente tem a maré alta e a maré baixa. Então, isso facilita o quê? Essas populações naturais, por conta que, quando a maré enche, a água vai
cobrir o solo, ou vai submergir o solo, essa água traz partículas de sedimentos, partículas essas que são ricas em matéria orgânica, que é o que vem nutrir os açaizais nativos. Um outro método que eles fazem lá é o manejo. E esse manejo está só o quê? Na limpeza e retirada das estipes velhas, as estipes que eu chamo de anciã, aquela que já deu o seu período de produção e que já está o quê? Reduzindo essa produção. E aí é retirado, e no momento que ele é retirado, dessas estipes são aproveitadas as estipes, são aproveitadas as folhas, é aproveitado o palmito, que é retirado para comercialização. No hábitat natural e em áreas de cultivo, é encontrado o quê? Tanto em solos eutróficos como em solos distróficos. Tá? E aí a gente vê que os solos eutróficos e os solos distróficos têm um percentual de fertilidades diferentes, né? A gente sabe que os solos eutróficos são solos com baixa fertilidade, assim como os solos distróficos também. Mas essa fertilidade para essas populações naturais chega na forma de sedimentos que estão sendo trazidos pela maré. Próximo. No primeiro caso, ocupa predominantemente o quê? O gleis solos. Em áreas de várzeas, esses solos são fortemente ácidos, argilo-siltosos, pouco profundos e com boa fertilidade natural, em decorrência da deposição de detritos contidos em suspensão nas águas dos mares ou nas águas dos rios. Tá? No segundo caso, é encontrado os latossolos amarelos, com textura média, que caracterizam-se por serem profundos, friáveis, porosos e pela elevada acidez e baixa fertilidade natural. Desenvolve-se bem em regiões cujo pH do solo varia entre 4,5 a 6,5. O plantio. Esse plantio aí em terra firme, ele pode se dar através dos sistemas de produção, onde a gente vai utilizar a questão do espaçamento, vai utilizar os manejos adequados, o preparo de área, adubação, a calagem, para fazer todo o preparo para poder receber o quê? Essa muda de açaí que vai chegar lá. Além do que, a gente tem que pensar na irrigação, além da adubação. O preparo da área para o plantio do açaizeiro em áreas de terra firme, né? Nesse caso, o solo deve ser arado, gradeado e corrigido, como eu acabei de falar, precisa-se trabalhar a adequação do solo para que a cultura seja introduzida. O agrônomo precisa estar lá para fazer o quê? O preparo de área para que essa unidade produtiva esteja apta a receber a cultura. No estado do Pará, vem sendo comum o plantio do açaizeiro em terra firme, de cultivares decadentes, de pimentas do reino, maracujazeiros, mamoeiros, abacateiros, ou seja, eles estão utilizando áreas que antes eram plantadas essas culturas, tipo a pimenta do reino, o maracujazeiro. E aí o que eles fazem? Eles preparam a área para receber o açaí após a retirada dessas culturas. Próximo. Aqui nós temos o espaçamento utilizado, né, na tabela, que vai desde 2,2, 2x2 a 6x4, tá? E aí nós vamos ter o quantitativo de estipes e o quantitativo de torceiras por hectare.
Então, a finalidade de um plantio de açaiveiro deve ser decidido antes do plantio, após o espaçamento varia de acordo com a finalidade, ou seja, eu tenho que pensar com que objetivo eu vou fazer o cultivo, com que objetivo eu vou fazer o plantio. É produção de fruto? É produção de palmito? É produção só de estipe? E aí, de acordo com o meu objetivo, eu vou ver qual o melhor espaçamento. Se eu vou plantar só o açaí, se eu vou consorciar o açaí com o cacau, com o cupuaçu, com uma essência florestal, então aí a gente vai depender desse planejamento o espaçamento que eu vou utilizar. Geralmente, quando a gente vai instalar um sistema produtivo aqui de açaí, a gente pensa não instalar só o açaí. Sempre a gente pensa em botar pelo menos 2 culturas juntas. E aí o espaçamento utilizado vai ser o 5x5, onde eu vou ter o quê? 3 estipes, né, por torceira, aí vai depender de 3 a 4 estipes por torceira. O que vai me dizer o quê? É a minha análise de solo. É ver se aquele solo está preparado para receber um plantio onde eu vou deixar 4 estipes por torceira. Tá? Se eu deixar 4 chips por torceira, eu vou ter um total de 1.600 plantas em 1 hectare. Porém, se eu decidir deixar 3 plantas por torceira, eu vou ter o quê? 1.200 plantas por hectare. Isso no plantio em terra firme, no plantio convencional. O que acontece na área de várzea, em populações naturais, é só o manejo, é só o quê? É adentrar com uma ou outra muda. É no momento da retirada de uma torceira, ou tombou essa torceira pelo vento, ou algum problema climático, essa torceira ou essa planta ela desapareceu, aí eles vão introduzir uma nova muda lá. Porém, não existe um espaçamento, não existe uma ordenação no momento desse plantio. Na verdade, só é o que? O manejo, é a retirada dos açaís antigos, dos pés de açaí antigo, e a rebrota de novos perfis. Próximo. Aqui a gente tem um pouco do espaçamento, né? 5x5, com o manejo de 3 a 4 chips por planta, que tem sido o quê? O mais usado, correspondendo à densidade de 1.200 plantas e 1.600 plantas. Foi o que eu falei anteriormente. E que pode ser recomendado para o quê? Os cultivos comerciais. Em sistemas agroflorestais ou em consórcio com outras espécies perenes, os espaçamentos recomendados são bem maiores, sendo os mais indicados 14 por 7, 10 por 10. A gente aqui utiliza ainda 5x5, mesmo em sistemas agroflorestais. As essências florestais que vão adentrar o sistema produtivo, essas sim vão ter os espaçamentos maiores de acordo com a cultura ou com a espécie florestal que vai ser introduzida. Um dos consórcios mais interessantes do ponto de vista biológico e econômico envolve o cupuaçuzeiro como cultura principal e o açaiveiro como cultura secundária. Na minha região, o cultivo principal ou o que eles manejam é o açaí. O cupuaçu, o cacau, eles entram como cultivos secundários. No consórcio de cupuaçuzeiro com açaí, a primeira espécie deve ser plantada no espaçamento de 5x5 e a segunda no espaçamento de 10x10. Próximo. Adubação. O crescimento adequado
para as plantas é alcançado quando são proporcionadas melhores condições para absorção, distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes. Quantidades excessivas podem causar o quê? O antagonismo entre elas, ocasionando perdas consideráveis na produção das culturas, assim como a redução dos nutrientes. Ou seja, tanto o excesso quanto a falta de nutrientes pode ocasionar problemas na produtividade da cultura. A análise do solo é uma prática indispensável para o sucesso do crescimento e adaptação de qualquer espécie. Gente, aqui eu estou falando do açaí quando ele é introduzido em terra firme, tá? Das cultivares que são utilizadas, das necessidades. Porque os açaís nativos de área de várzea, essa necessidade a gente não tem como suprir deles, nós, porque a natureza já supre através do regime das marés. No momento que enche, a água traz os sedimentos. Esses sedimentos vão sendo depositados no solo e eles trazem partículas de matéria orgânica. Tá? O plantio deve ser efetuado no início do período chuvoso, em covas com dimensões de 40 por 40 por 40 centímetros, para o plantio de 2 ou 3 mudas por cova, e em covas com dimensões de 30 por 30 por 30 centímetros, previamente adubadas, pelo menos 30 dias antes do plantio. Então, quando a gente vai instalar um sistema de produção em terra firme, a gente tem que preparar a área, fazer as covas, adubar com 30 dias de antecedência, para só então, após esses 30 dias, introduzir a cultura. Com a adubação de 10 a 15 litros de esterco bovino, né, que a gente chama aqui de adubo orgânico, ou 2 a 5 litros de esterco de galinha curtida e 20 gramas e 200 gramas de superfosfato triplo. Essa é a adubação utilizada no momento que se vai o quê? Plantar o açaí. Esse momento que eu digo são 30 dias antes, essa adubação é feita em cova. Tá? Próximo. Apesar da rusticidade, o açaí verde necessita de uma série de tratos culturais indispensáveis ao seu bom desenvolvimento. Dentre eles, os mais importantes são a roçagem, o coroamento, a cobertura morta e o desbaste dos perfis, ou seja, a gente precisa fazer a limpeza, né? A roçagem. Para quê? Para tirar as plantas que estão concorrendo em nutrientes ali com o açaí. O coroamento, para que não haja o quê? Problemas de acúmulo de água e outros agravos que possam vir o quê? Danificar a cultura que está em desenvolvimento. E a cobertura morta, que é através de trazer o material para ser decomposto e com isso vai o quê? Produzir nutrientes para que ele possa o quê? Se nutrir e se desenvolver. E a retirada dos perfilhos, né? Fazer o desbaste, porque eu costumo dizer, uma mãe com 10 filhos é mais difícil de alimentar, né? Os 10 filhos. Porém, se ela tiver 2, é muito mais fácil ela dar alimento. Então, é o que ocorre com o açaí. Uma toiceira com 5 estipes, então as 5 estipes vão necessitar de nutrientes. E se você tem 100 gramas de adubo ou de nutrientes para dar para essas 5 estipes, cada estipe vai ficar o quê? Com 20 gramas, né? Se eu tiver uma toiceira com 3 estipes, então vai sobrar, ou seja, vai ter um pouquinho mais de nutrientes para cada uma. Então, esses são os tratos, é o manejo que é feito. E isso também, hoje, já começa a se fazer em área de várzea,
tá? Que é a limpeza, a retirada das plantas antigas, a retirada de perfilhos. O crescimento adequado das plantas ele é alcançado quando são proporcionadas as melhores condições para a absorção, distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes. Os resultados obtidos em experimentos sobre nutrição evidenciam que os macronutrientes eles interferem na produção da matéria seca em plantas jovens de açaizeiro, na seguinte ordem, ou seja, o potássio, o magnésio, o fósforo, o nitrogênio, o cálcio e os enxofres vão ser o quê? Os que vão causar o potássio vai ser o primeiro que vai reduzir a produção dessa matéria seca, né? Do açaí, sendo seguido pelo magnésio, pelo fósforo e assim sucessivamente os demais compostos. Próximo. A importância socioeconômica do açaí. Aí a gente chega e vai no ponto quando eu digo que ele é o diamante. A importância socioeconômica do açaizeiro decorre do potencial, né, ou da potencialidade do aproveitamento integral da matéria-prima, ou seja, eu digo que do açaizeiro a gente aproveita tudo, até a raiz. A raiz, a estipe, as folhas, o fruto, a vassoura, e pode ser o quê? Agregar e trazer um retorno econômico para a comunidade, ou para o produtor, ou para o extrativista. Tá? Ele é utilizado de inúmeras formas, planta ornamental, no paisagismo, construção rústica de casa e pontes, cobertura de moradias nas áreas rurais, remédio. No caso da raiz, ela é considerada medicinal porque ela vai combater a verminose, ela é tida como vermífugo, tá? E antidiarreico. Produção de celulose, alimentação, utilizando-se o quê? A polpa, processando o palmito, confecção de biojoias, entre outros, ração, adubo orgânico, compensado. E aí a agroindústria ela tem no açaizeiro um potencial para trabalhar eu costumo dizer, na expertise de produzir subprodutos. Próximo. O açaí é um dos produtos principais da fruticultura paraense, lá o Arlenson falou no início, né? E aqui na minha região, se eu chegar em Belém, conversar com alguém e falar, me perguntarem de onde eu sou, eu vou dizer, eu sou da terra, eu moro na terra que tem açaí em Mapará. Eles já vão me direcionar aqui para Cametá, porque são os dois pontos bases da alimentação aqui do município. E a gente vê que o nosso Mapará também já está conhecido nacionalmente. Então, o açaí, ele aparece aqui na região amazônica, né? Ou seja, a parte norte do mapa, sendo que aqui o estado do Pará é o maior produtor, tá? E aí daqui a gente vê que ele começa a ganhar expressividade e ganhar o mundo. E isso já começa a preocupar, né? Como eu disse, hoje, no período de entre-safra, as populações tradicionais ou as populações que tinham açaí como base alimentar, hoje já tem uma certa precariedade no consumo desse produto. Por quê? Porque ele está sendo direcionado mais para exportação, saindo, né? Então, hoje a gente já vê a necessidade da cultura de se ampliar o sistema produtivo ou de se melhorar as populações naturais, tá?
Então, o açaí é um dos produtos principais da fruticultura paraense, uma vez que ocupa mais de 25, que ocupa mais de 25 mil pessoas em empregos diretos e indiretos. Somente na cidade de Belém é responsável por 70% da fonte de renda da população ribeirinha. O estado do Pará é o maior produtor nacional de açaí, que, devido à sua importância cultural, transformou-se na fruta símbolo da alimentação no estado, contribuindo com o desenvolvimento econômico da região, gerando renda a populações e níveis locais e divisas. Próximo. A gente tem aqui um gráfico, né, que eu tirei da fonte Agrostat Mapa. Isso daqui foi feito pela Conab, onde ele dá um mapa de produção do açaí desde o ano de 2010 até 2020, tá? E aí a gente vê que houve um aumento expressivo na produção e também na comercialização desse produto. Então, de acordo com a figura, houve um grande aumento do volume exportado no período avaliado, né, representando um incremento de 10 vezes da quantidade exportada em 2019, em relação a 2010, saltando de uma de 314 toneladas para 3.500 toneladas. No que se refere aos valores dos quantitativos exportados, a proporção do aumento foi similar no mesmo período, saindo de um montante de 935 milhões 747 mil dólares para 9 bilhões 574 mil 412 bilhões 9 bilhões 574 mil 412 isso deu um incremento de quase o quê? 1000% ou 10 vezes mais quando a gente vai para a questão econômica, né? Para a geração de divisas e de reservas. Então, a gente vê aí o quê? O aumento, o impulso que teve o quê? O açaí nos últimos 10 anos, na questão econômica e também na questão social. Próximo. A gente tem aqui a questão da sazonalidade, como eu falei para vocês. Então, a sazonalidade está relacionada com a safra. A gente tem o período de pico de produção e tem o período de esse pico ele reduz, ou seja, nós temos a onda, a crista e nós temos o vale de produção. Tá? Então, a gente precisa trabalhar, precisa ver de que maneira a gente pode estar reduzindo a produção, ou melhor, melhorando a produção na entre-safra. E para que a gente melhore essa produção, a gente precisa o quê? Trabalhar os programas de seleção, de matrizes, de observar lá quais as melhores plantas que estão produzindo para que a gente comece a trabalhar ou a pensar um sistema de seleção que possa levar o quê? A um programa de melhoramento, tá? Ou seja, a safra vai basicamente do mês de julho ao mês de dezembro e a entre-safra vai de janeiro a junho. A gente diz que a nossa entre-safra ela coincide com o nosso período chuvoso, que a gente chama de inverno amazônico. E a safra ela ocorre no período de verão. Para a população ribeirinha, a possibilidade mais lucrativa proporcionada pelo açaizeiro é a comercialização do seu fruto in natura, advinda de uma agricultura de base familiar. A produção de frutos para o mercado local é uma atividade de baixo custo e de excelente rentabilidade econômica.
tá? Aqui na região é sentar para almoçar, para jantar, e nós termos o açaí aqui do lado como parte da comida, do almoço ou parte da janta. Tá? É parte indispensável, ou seja, hoje o litro do açaí aqui na região, ele custa o quê? R$ 20. Está mais barato do que na capital, Belém. Porém, é um valor que está agora, e nós estamos na safra. Deveria reduzir esse valor, porém esse valor não reduz. E na entre safra, esse valor vai lá para cima. Ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele não tem condições de tomar o açaí todo dia. Como eu disse, o açaí é base da nossa alimentação. Muitas vezes eles pegam a proteína e o açaí, eles não utilizam o carboidrato na composição alimentar. É proteína e açaí. É isso a alimentação. Próximo. A gente vê aqui os 10 municípios que produzem mais açaí aqui no estado do Pará. Igarapé-Miri, ele está em primeiro, quando ele produziu 420 mil toneladas, né? Cametá vem em segundo, que é o local onde eu me encontro. E aí eu costumo dizer que eu discordo desse ranking. Eu acho que aqui Cametá ele é mais expressivo, principalmente porque essa produção vem de populações naturais. E a gente sabe, a gente considera as populações naturais produtos orgânicos, né? E de qualidade também melhor. E produtividade bem maior, né? Principalmente no período da safra. Seguido de Abaetetuba, Barcarena, Bujaru, Santa Isabel do Pará, Anajás, Bagre, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. Próximo. Olha, aqui na região, esses dados aqui foram os dados que eu resolvi colocar por base à minha pesquisa, que a gente realiza ou começou a realizar nos últimos 2 anos aqui no município, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente está fazendo a visita nas ilhas para fazer o levantamento produtivo e também a avaliação morfoagronômica dessas populações naturais, com o intuito de se selecionar matrizes que possam ser utilizadas com promissoras a um aumento da produção do açaí. Então, a gente vê que no período da safra, há uma produção de 100 rasas de açaí, uma produção média de 100 rasas de açaí diária. Cada rasa pesa em torno de 15 quilos, em média 15 quilos. Tá? Então, na safra, eles chegam a colher por dia 100 rasas de açaí, ou seja, são 100 paneiros de açaí. Quem olha as fotos do açaí na internet, vocês veem o açaí sendo comercializado dentro do paneiro. Então, esse paneiro a gente chama de rasa, e cada rasa contém, em média, 15 quilos. Tá? E no período de produção, do pico de produção do açaí, que é na safra, os extrativistas ou as populações que moram nas áreas de várzea, eles chegam a colher em torno de 100 rasas diárias, tá? E na entre-safra, eles colhem em torno de 10 rasas por dia, ou seja, 10 paneiros de açaí por dia. Porém, é uma variação. No período da safra, o preço da rasa reduz. É a questão da oferta e da procura. Se você tem mais oferta, a tendência do preço é o quê? É reduzir. Então, no período da safra, essas rasas chegam esse ano, agora, e no ano passado, o preço médio vendido foi R$ 40, na safra. Na entre-safra, o preço médio vendido ficou em torno de R$ 150. Então, ou seja,
mesmo sendo produzido 10 radas diárias, eles ainda conseguem ter uma expressão econômica razoável, porque eu costumo dizer que qual é o emprego que vai te dar uma diária de R$ 1.500? Porque se a gente for ver essas 10 radas a R$ 150 cada uma, é R$ 1.500 que ele vai ter no final do dia, que ele vai comercializar e vai vender esse açaí, tá? No período da safra, as 100 radas, no final do dia, a R$ 40 ele vai ter o quê? R$ 4.000, não é isso? Então, a gente vê que esse gráfico aqui ele mostra que mesmo na entre safra, o poder aquisitivo dele também se mantém, ou seja, a relação econômica entre safra e entre safra, para o ribeirinho ou para o extrativista, continua acessível. Porém, o que vai cair é para a comunidade que mora na cidade, porque nesse período de entre safra, ela não vai ter acesso o quê? Ao açaí para consumir como suco, como alimento, como polpa, e fazer parte da dieta, porque o valor desse açaí tende a aumentar. Próximo. Em vista a essa problemática, a gente viu a importância, né, de se trabalhar em programas de seleção e melhoramento da espécie, principalmente por conta do quê? Da segurança alimentar dos povos tradicionais aqui da região do Baixo Tocantins. Então, a gente vê que o quê? Como é base da alimentação, então a gente precisa ver de que maneira, na entre-safra, eles tenham acesso também ao consumo do açaí. Com isso, o quê? Aumentando a produção e melhorando a economia local, regional e nacional. De que maneira vai melhorar a economia local, regional e nacional? Porque se você tem mais produção, você vai comercializar mais, né? Por mais que a questão da lei da oferta e da procura reduza o valor, mas você vai ter um quantitativo maior de produto para vender, o que vai contrabalançar o quê? A reduzida do preço. Próximo. Com isso, a gente começou a trabalhar no projeto de pesquisa, que é coleta, caracterização, avaliação genética de açaizeiros, Euterpe oleracea Marte, em populações naturais no município de Cametá. O objetivo geral é avaliar as diferentes populações de Euterpe oleracea Marte, né, produtivas, observando o quê? As características morfoagronômicas, além da qualidade do solo em qual ela está inserida, tá? E esse solo lá na área de várzea, ou seja, o nosso foco de pesquisa no momento são só as populações naturais, são só as populações de várzea. A gente ainda não está adentrando diretamente nos sistemas produtivos de terra firme. Próximo. O estudo está sendo desenvolvido aqui nas áreas de várzea do município de Cametá, Nordeste paraense, no período da safra e entre safra, em populações naturais de açaí, em áreas de várzea. Aí eu falo sobre o clima do município, que é do tipo AME, considerando a classificação de Köppen, com temperaturas médias de 26,3 graus Celsius, a máxima de 32,4 graus Celsius, a mínima de 24,1 graus Celsius. A umidade relativa está sempre acima de 80%, com precipitações pluviométricas em torno de 2.202 milímetros cúbicos por ano, com maiores frequências de chuva nos meses de fevereiro a abril, que é justamente o nosso inverno amazônico, porém, nesse período é que a gente diz que a gente está no período de entre safra.
E aí, quando a gente pensa em sistema de produção, futuramente, a partir dessas matrizes selecionadas, a gente vai pensar no consórcio ou no sistema agroflorestal, onde a gente vai botar culturas que possam atender o quê? A produção no período que o açaí estiver com a sua produção reduzida, e a gente espera que essa produção também não seja tão reduzida, ela seja equilibrada, tanto no período de safra quanto no período de entre-safra, a produção. Para que a pesquisa se consolide, em sua essência serão observados os caracteres fenológicos das plantas de açaizeiro e do solo. Pronto. Aí eu botei a questão do delineamento, né? Como a gente adentrou lá, já fez a nossa primeira pesquisa, a gente visitou 4 áreas de várzea, ou seja, 4 quatro propriedades em área de várzeas, a gente chama de vilas, tá? Que foi a vila do Joá, do Jaituba, que é a várzea do Jaituba, a várzea do Joroca e mais outras 2 que eu não estou recordando agora, tá? E isso, quem está fazendo o trabalho de pesquisa é o meu orientado, de PIBIC. E o objetivo é esse, a gente selecionar as matrizes nessas áreas de várzeas para a gente trazer, né, e começar a trabalhar com elas, ver como é que funciona a germinação, se tem diferença, a partir do momento que a gente obter ela, as mudas, as plântulas, a gente está lá em sistema de produção para a gente ir avaliando como é o comportamento delas no cultivo em terra firme e como a gente vai poder o quê? Ir adequando as condições para que ela possa dar o retorno que nós esperamos, que é o quê? A produção. Os parâmetros avaliados são os que estão aí, a altura da estipe, né, comprimento, a altura do peito, a espata fechada, a espata aberta, é a parte fenológica e a parte o quê? Agronômica que a gente está avaliando. Próximo. Aqui nós temos as imagens, né? Que é a altura da estipe, o diâmetro ou o comprimento da estipe, a altura do peito, e essa altura aqui, para a gente tirar esse comprimento ou o diâmetro, tem que estar 1,30 m do solo, tá? Da base do solo. Aqui nós vamos ter o quê? A espata fechada, porque é a partir dela que a gente vai avaliar a questão da produção, porque se tiver espata, provavelmente vai o quê? Brotar o cacho. E a partir daí, brotando o cacho, vai ter o quê? A inflorescência. Essa inflorescência vai ser fecundada e aí vai ter o quê? A formação dos frutos. Tá? Então, imagens dos parâmetros que serão avaliados para que se faça o quê? A seleção das melhores populações e matrizes para a gente utilizar no sistema de melhoramento. Após a seleção, as sementes escolhidas serão postas para germinar e assim serão utilizadas para melhorar o sistema produtivo. A produtividade das áreas será realizada pelo acompanhamento, né, da extração dos frutos, como a gente vem acompanhando. Como eu disse para vocês, a gente já pôde observar lá que no período de safra, o extrativista ele consegue extrair, né, ou o agricultor lá, ele consegue extrair 100 radas por dia. E no período da entre-safra, ele chega a 10 radas diárias. Que se a gente for fazer um quantitativo no final do mês, ele tem o quê? Quantas radas no final do mês? 10. São 30 dias, ele tem o quê? 3.000 rasas no final do mês. E isso na entre-safra. Na safra, esse quantitativo vai
triplicar, quadruplicar, é aquela relação que a gente observou lá naquele mapa que eu mostrei para vocês da Conab, que houve um aumento de 10, mais de 10% em cima da produção, né? Quase triplicando, quadruplicando a produção do açaí. Teve um salto de 2010 a 2019, né? Ou seja, a produção de 2019 foi lá para cima. E é justamente isso que a gente vem observando, esse aumento da produção. E isso se dá em decorrência já do manejo que eles já estão utilizando. Próximo. Para a análise dos das propriedades físico-químicas do solo, a gente vai fazer o quê? A coleta de solo e vai encaminhar para fazer essa análise, e a partir daí a gente vai analisar os nutrientes que estão contidos nos solos da área de várzea das populações que a gente está visitando. Próximo. E o que se espera, né, com esse trabalho? Após o processo de seleção, espera-se o quê? Adaptar e ter uma nova cultivar com características produtivas e resistência para que se possa implementar sistemas produtivos e poder ampliar o quê? O quantitativo de frutos no período de safra e entre safra com qualidade para o consumo. Obrigada pela atenção e estamos abertos às discussões, perguntas e contribuições também. Pronto? Pronto. Consegui parar a apresentação. Conseguiram tirar um print, Felipe? Sim, deu certo aqui. Então tá bom. Muito obrigada, Merevalda. Agora a gente vai para as perguntas, tudo bem? Tudo bem. Cadê? Deixa eu abrir a aba. Onde que fica atividades no computador? Deixa eu abrir pelo celular, que acho que fica mais fácil. Inclusive, são muitas perguntas, professora. Eu estava dando uma olhada, já vi umas 10 perguntas. Isso é muito legal. Eu vi aqui, o uva não está rendendo, não. Partiu parar, açaí. Bom, a Sinara, com sede de conhecimento, aqui já enviou 3 perguntas. Vou começar por elas. A Sinara perguntou se fosse realizar um consórcio, quais espécies poderiam ser sugeridas e seus respectivos espaçamentos dentro do período antes da produção de açaizeiros? Então, se eu fosse indicar, como eu vou indicar futuramente, né, para os agricultores aqui, na fase inicial, para a instalação do açaí, porque o açaí ele leva um período para iniciar a produção. Então, nessa fase inicial, para que a gente possa pensar no sistema produtivo, a gente precisa saber como a gente vai manter esse sistema produtivo, certo? Então, no momento, eu vou preparar a área, eu já vou ter um custo, né? Vou ter que contratar um trator, um arado para mecanizar, isso falando em terra firme, tá? Depois eu posso fazer também dar a instrução para a área de várzea. Para a área de terra firme, eu vou preparar a área para receber esse açaí. Então, o açaí, na fase inicial, como toda a cultura, ele necessita um pouco de sombreamento. Então, eu vou preparar a área e eu vou entrar com uma cultura de ciclo curto. O que é uma cultura de ciclo curto? É aquela cultura que eu vou colher com máximo 1 ano, tá? Aí eu posso entrar com banana, eu posso entrar aqui com a nossa mandioca, porque a gente sabe que se tem o açaí, tem que ter a farinha. E de onde é que vem a farinha? Da mandioca, né? Vocês aí, eu acho que conhecem a macaxeira como o aipim, né? Mas eu falo da mandioca, que é a macaxeira brava, tá? Que é de onde sai a nossa farinha.
Então, eu entraria ou com a banana, ou com a mandioca, ou com uma leguminosa para estruturar melhor o solo. Tá? Seguido, entraria com as culturas. Não poria só o açaí, como eu disse. Eu preciso ver qual a cultura que vai me suprir a necessidade ou o déficit da produção num período que ele produz menos. E aí eu vou buscar o meu calendário agrícola para saber que culturas eu vou poder colocar e que culturas a região vai absorver. Porque eu não posso olhar só o meu calendário agrícola. Eu preciso olhar também o quê? Para onde eu vou direcionar a minha cultura. E qual é o local mais próximo para eu estar direcionando? Será que é aí São Paulo? O que é que vocês acham? Ou eu tenho mais chance de vender aqui próximo de mim ou de encaminhar tudo para São Paulo? Eu tenho que pensar quem está aqui logo do meu lado para eu ter o quê? Uma facilidade maior na comercialização. Então, vou ver quais são as culturas que a região absorve. Cupuaçu, cacau. Cacau tá indo bem agora, né? O quilo da amêndoa do cacau para o chocolate, da amêndoa fina, está em torno de R$30, né? Tuerê ganhou o prêmio lá em Paris, né? No Salão de Paris, como um dos melhores. Ficou em segundo lugar, né? Chocolate, vindo da amêndoa do cacau. E aqui na nossa região a gente tem o cacau também nativo. Cacau também vindo de populações naturais. Qualidade que hoje o mundo tem foco, né? Que é o quê? O orgânico. É aquele produto que não tem o quê? A utilização de agrotóxicos. E aí a gente tem o cacau da área de várzea, tem o açaí da área de várzea, que não vai ter o quê? Agregação de insumos que possam estar o quê? Reduzindo ou depreciando o valor da cultura lá fora em relação ao orgânico ou não, tá? Mas na área de terra firme eu penso no cacau, no cupuaçu, na essência florestal, para consorciar, tá? E aí o espaçamento. Se eu vou botar o açaí, eu vou utilizar o açaí 5x5. E na entrelinha do açaí eu entro com a outra cultura, cacau ou cupuaçu. Eu costumo dizer, quando eu estou em sala de aula, que eu poderia produzir o jiló. Botar lá o jiló também nas entrelinhas. Mas a gente não tem o costume de comer o jiló aqui. Diferente de Minas, né? O Goiás, que consome o jiló. E como essência florestal, eu entraria com uma castanha do Pará. Para que sombreie, né? Não totalmente, não 100% de sombra, mas entrando. E aí a castanha do Pará eu entraria no espaçamento de, no mínimo, 20x20. Agora, na área de várzea, o consórcio, a mistura que tem lá é o açaí, é o cacau, é a ucuba, que é a virola é uma essência florestal. E aí o que eles fazem? Eles só fazem manejar. Andiroba também a gente encontra murumuru, que são bases também, porém, quando o açaí começou a ganhar o boom, eles começaram a manejar as áreas de várzea e começaram a fazer a retirada de certas culturas, deixando só o açaí, né? O que não foi muito correto que estava sendo feito, porque eles começaram a observar que no ano seguinte a produção foi boa, porém nos anos que se sucederam houve um decréscimo da produção. Isso tudo em consequência dos fatores edafoclimáticos. No momento que você retirou a cultura, você deixou as outras culturas que lá estavam, você deixou o açaí ver mais exposto ao vento, ao sol, né, aos efeitos climáticos. E em contrapartida também você reduziu o quê? A área para ter o quê? Uma maior biofauna, que
pudesse auxiliar no processo da polinização. Se você reduz a biofauna que auxilia no processo da floração, você vai reduzir o quê? A produção, porque se não há florada, não tem produção de frutos. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Olha, 100%, professora, eu entendi tudo. Espero que a senhora também tenha entendido. Vamos para a próxima. Qual a diferença entre as duas cultivares, BRS Pará e BRS Pai d'Égua? O BRS Pará ele surgiu para ser produzido, ou seja, a produção dele é para o período de safra. O BRS Pai d'Égua ele já surgiu da observação, quem trabalhou, né, na pesquisa, o doutor Tomé, ele já foi observar o quê? Aquelas matrizes ou aquelas populações naturais que produziam no período de entre-safra. E nesse período de entre-safra, a gente tem as cultivares ou as populações que ficam na região do Marajó, Afuá e Chaves, que foi de onde ele utilizou as populações para fazer o processo de seleção. E com isso ele chegou na cultivar BRS Pai d'Égua, onde a produção dela, no sistema produtivo, eles têm o quê? Uma produção de 46% de fruto na entre-safra. Isso é uma boa produção. Né? Então, é essa a diferença, basicamente, que uma produz na entre-safra e apresenta a semente menor, ou seja, o fruto é menor, e, consequentemente, ele diz que com frutos menores, uma rasa vai ter um número maior de frutos, ou seja, vai ter um peso maior, né? Uma quantidade maior de polpa, e a BRS Pará, ela já produz no período de safra, e a semente dela já é maior um pouco, ou o fruto é maior. Perfeito, professora. Em qual fase necessita de mais atenção para controle fitossanitário? Acho que todas as fases. Hoje o açaí tem passado por um processo de branqueamento no momento da sua manipulação, por conta que algumas palmeiras, ou o cheiro do fruto, o cheiro da planta, ele estava atraindo os barbeiros, e com isso estava ocorrendo alguns casos de chagas, porque as pessoas estavam ingerindo o açaí, né? E no momento que eles estavam fazendo beneficiamento, esse beneficiamento ele não estava, ele estava trazendo resíduos do barbeiro e com isso contaminando a polpa. Então hoje a gente faz o quê? O branqueamento, que é um processo de asepsia, de limpeza do fruto, para poder ele ser processado. Essa pergunta... Opa, quer falar, Felipe? Ou vai esperar? Não sei se é de encontro com a pergunta. Eu acho que tem relação, sim. Bem, primeiro, agradecer, né, a palestra. Para mim foi muito esclarecedora. Tinha coisas que eu não sabia sobre o açaí. E fiquei com uma dúvida, porque eu gosto de relacionar as coisas que às vezes eu não tenho tanto conhecimento com uma coisa que eu já conheço um pouco mais. E que nem no estado de São Paulo, para a produção de mudas cítricas, né, tem uma legislação bem específica, principalmente relacionada ao greening. Ou seja, os viveiros têm que ser protegidos, têm que ser telados, longe das plantas chamadas murtas, né, que são abrigos dos psilídeos, que é o inseto vetor, tudo. E gostaria de saber se no açaí segue o mesmo parâmetro, ou a produção não tem em si uma legislação específica para as mudas, por causa das fitossanidades. Olha, hoje ainda não tem uma legislação específica no caso da produção de mudas, né? Mas a gente precisa ter total controle, porque no momento que a gente vai fazer uma produção, a gente pensa em um sistema de produção, lógico que a gente quer o quê? Mudas resistentes, né? Que não sejam suscetíveis a pragas e nem a doenças, porque essas pragas e essas doenças, elas podem o quê? Levar o meu sistema de produção ao insucesso, tá? Então, quando a gente está trabalhando, a gente tem uma
certa criteriedade no momento da utilização ou da formação da muda. Tá? Então, as mudas são feitas em viveiros, esses viveiros são telados, na verdade a gente utiliza sombrite, porque também tem a questão do sol, a irrigação, tem todo o trato cultural, no momento que a gente está o quê? Produzindo essas mudas. E quando ela vai para campo, também esses tratos culturais continuam. A gente tem a questão de algumas doenças, alguns fungos que podem atacar, então a gente tem que sempre manter o controle. Mas legislação específica ainda não tem assim, no controle. Tá? A gente utiliza a legislação do que o mapa já tem, né? A produção. Sementes, você consegue comprar sementes de locais que são certificados. Se você vai produzir sua muda, você precisa ter o quê? Certeza da idoneidade da semente que você vai utilizar. Se você vai comprar sua muda, você tem que saber de onde que essa muda vem, a procedência dela, tá? Para saber se atende os critérios da legislação do Ministério da Agricultura. Porque o Ministério da Agricultura ele tem uma legislação já que a gente deve seguir no momento da produção de mudas, da produção das sementes. Não sei se eu te respondi, Felipe. Certo, dá para entender que aqui em São Paulo, como a citricultura é o carro-chefe, digamos assim, né, da produção, principalmente frutífera, tem todo esse cuidado justamente para assegurar, de certo modo, mas consegui compreender, sim. Muito obrigado, professora. Entrando agora um pouquinho nesse assunto já de controle fitossanitário, professora, tem uma pergunta sobre as principais pragas e doenças que afetam a espécie. A senhora pode comentar um pouquinho? Posso, sim, só que são tantas que eu já vou dizer para você. Tem a questão do barbeiro, tem a questão da antracnose, né, que também afeta o açaí. Tem a podridão das raízes também, porque pelo fato, principalmente nas populações naturais que estão ali na presença de água, né, também tem essa parte também que pode ser prejudicado o sistema radicular, né, com podridão. Então, existem algumas doenças, sim, que são consideradas, mas a principal que estava era mais na parte entomológica, né, que era o barbeiro. Tá? E aí o barbeiro, ele não causava prejuízo para a planta, mas sim para quem vai consumir o fruto. Tá? Perfeito também. Depois eu posso ver mais e encaminhar, porque são, tipo assim, rápido, tem algumas mais especificações, eu posso estar encaminhando para vocês. Tá bom? Ótimo. Inclusive, ia ser muito legal, Alisson. Aproveitando aqui, a gente pode fazer um conteúdo no Instagram com a palestra da senhora, se permitir. Sim. Com a Universidade do Pará, que é onde a senhora ministra aulas, não é? Isso. Perfeito, então. A gente adoraria receber esse conteúdo. Outra pergunta é quanto tempo uma muda de açaizeiro fica pronta para ir ao campo? Entre 4 a 6 meses. A gente começa, quando a gente pensa sistema de produção, a gente vai instalar essas mudas no campo no período chuvoso. E o nosso período chuvoso aqui é janeiro. Então, a gente começa a preparar as mudas a partir de agora, agosto. E aí a gente põe a semente para germinar e já vai acompanhando para que quando chegue dezembro ela já esteja a ponto de ir a campo. Tá? Então, em torno de 4 a 6 meses. E é necessário realizar algum tipo de cuidado com as raízes antes do plantio dessas mudas? São os cuidados que a gente tem no viveiro, né? Que é o controle fitossanitário, irrigação, a questão da adubação, né? Das mudas, quando a gente vai fazer muitas das vezes a gente põe as sementes para germinar na sementeira, e aí a gente vai fazer, no momento da repicagem, a gente já precisa o quê? Utilizar os substratos já
com alguns compostos orgânicos ou até mesmo químicos, quando tem a necessidade. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta do Camilo. Ele escreveu assim: acredita-se que pela demanda da cultura pode haver uma expansão de produção do açaí em novas regiões não produtoras? Sim, com certeza. A gente já tem região aí que não tem a tradição de produzir o açaí, que já está plantando, já está comercializando. Brasília, outro dia eu vi uma reportagem que já tem pessoas lá que já tem hectares plantados e que já está colhendo e que já está suprindo até o mercado lá de Brasília. Então a gente vê a crescente. Essa é a preocupação, né? Porque, olha, nós temos aqui algumas fábricas hoje no município que fazem o beneficiamento e a comercialização da polpa. Porém, chega um período que essas fábricas reduzem o quantitativo de mão de obra por conta da produção. E é por isso que a gente pensa, quando vai e faz a pesquisa em relação à seleção de matrizes, é pensando em suprir o quê? A necessidade, né? Não só das agroindústrias, mas principalmente da população. Como eu disse, os meus sobrinhos pequenininhos, completos 6 meses, já estão tomando açaí, tipo, e assim é todo mundo aqui. É a base. Eles não comem o carboidrato, mas o açaí está ali do lado da proteína. Ou é carne, ou é peixe, ou é frango, mas o açaí, e como eu falei para você, o que acompanha o açaí? A farinha de mandioca. Essa parte é muito interessante, né? Porque aqui no estado de São Paulo a gente não conhece o açaí para comer com a comida no almoço, por exemplo. Seria uma sobremesa. Na verdade, quando a gente vai a São Paulo, no Rio, inclusive no Rio, a gente tinha um filho de uma amiga que ele tinha um ponto lá que vendia açaí. Aí ele convidou a gente para ir tomar o açaí. Aí chegou lá, era açaí com guaraná, bem diluído. Aí eu disse, não, esse açaí não, obrigada. Então a gente não pode ir pro Pará, porque quando voltar para cá, ninguém mais vai querer comer açaí. Não, continua comendo porque vai sentir a falta, né? Se acostumar. Pode falar, Alisson. Não, acho que ainda tem uma pergunta ainda, não tem, para fazer, e tem o Paulo e depois eu faço a pergunta. Perfeito. Qual o maior desafio atual no cultivo do açaizeiro, professora? Como? O maior desafio atual no cultivo do açaizeiro. O maior desafio é o sistema de irrigação. Como a gente vê, o açaí é uma cultura que ele necessita de muita água, né? Para se desenvolver. E hoje eu acho, aqui na minha região, Cametá, eu vejo o sistema de irrigação como o maior dos problemas para os nossos agricultores quando eles plantam em terra firme. Até mesmo por conta que eles não têm muitos recursos, né, para fazer um sistema de irrigação. Aí já entra a questão da fertirrigação, né, junto com a irrigação. Então, acho que esse é o principal entrave para ampliar mais o sistema produtivo. Na minha Haja opinião. água. E o Paulo perguntou se é possível consórcio com pupunha. Sim, sim. Açaí pupunha. A pupunha ele quer o quê? Para produção de fruta ou produção de palmito? E aí, Paulo? Para que você quer pupunha? Os dois. Dupla aptidão. Aí ele tem que ver, né? Ver as variedades de pupunha que são boas para a produção de frutas e outras para a produção de palmito. Sabendo que lá na produção dele do açaí ele vai ter também, né? Quando ele for fazer o manejo, tirar as estipes velhas, ele vai poder colher o palmito também e ele vai poder utilizar o palmito. Perfeito, acredito que tenha respondido. Então, primeiramente, doutora Merivalda, quero lhe agradecer, né? Excelente palestra. Conteúdo aí muito vasto. Foi falar de açaí, né? É muito desafiador também, porque tem muita coisa para falar.
É um assunto que não Muito. se esgota, é uma das culturas assim como uva, assim como abacate, enfim, são cadeias, abacaxi, né? São cadeias frutíferas que têm uma grande importância econômica, social, né, geográfica, quando a gente se trata de produção de alimentos em grandes escalas. E eu quero lhe parabenizar pelo esse enriquecimento, acredito que a gente está bem satisfeito, né? Assim, e aproveito para, além de parabenizar, ver a exposição do seu projeto que você colocou que é o que está sendo executado. Tive a oportunidade de participar da banca de avaliação do TCC, tanto do cacau consorciado quanto do açaí que o ano passado, né? E assim são dados que são importantíssimos, principalmente trazendo essa temática que você colocou sobre a produção de açaí nativo ou açaí da área de várzea, né, propriamente dito. Então, é uma importância muito grande quando a gente olha para o melhoramento, né? Como é que se avança, né? Pegando o engaste das perguntas do Camilo, se outras áreas que não têm essa aptidão, que não são tradicionais do cultivo de açaizeira, elas podem ser, sim, potenciais, sim. E você trouxe isso muito bem com o Brasília, né? Que tem um exemplo, e a estimação dessa produção de Brasília é que ela supera a produção do estado do Pará dentro dos 3 últimos anos, para ver o Olha, potencial, outro né? dia, tem uns 2 dias, Arlisson, que no Instagram, aqui em Calçoene, em Macapá, tem uma área de, se eu não estou enganada, são 27 mil hectares de açaí plantados. E eles pretendem, porque hoje eles estão em terceiro lugar, né, em Lugar, produção de açaí. produção. E eles querem superar o Pará nessa Pará. produção. E a gente fala, Isso é verdade. quando eu digo para vocês que o Pará, o que sustenta a produção do Pará são os açaís nativos, porque hoje, apesar de ter já pesquisas, já ter cultivares aí lançadas para terra firme, mas hoje a gente vê que ainda no Pará é muito pouco assim os sistemas produtivos em Sim, terra firme. É muito pouco. E muito vem pouco. mais do que? Da área Ah, sim. das populações naturais. Isso é verdade. E é uma realidade também, assim como Minas também, que está ganhando uma população de cultivo muito elevada, né? Sim, E aí a gente Bahia. fica. Tem várias áreas, então assim, a gente fica. Isso serve até para um conhecimento dos meus que estão na graduação, que acompanham, né? Tanto o Camilo quanto eu e os demais da pós-graduação, que um dos maiores desafios para as outras regiões é iniciar um cultivo, um pomar desde o início da produção dessas mudas, né? É o desafio. E a gente na Amazônia, a gente passa por isso, e os nossos trabalhos, eles vêm exatamente se desenvolvendo a partir dessas produções de mudas, né? Olha, Estabelecendo, eu tô, conhecendo. eu tô no entrave porque já era para eu ter começado a produção das mudas. Só que nosso campus, a gente não tem área suficiente para pegar um stand e montar um stand experimental para a gente começar esse acompanhamento. Esse ano eu consegui a área de um agricultor, de um produtor. E aí ele resolveu encampar, ele vai ceder para a gente e a gente vai instalar lá o nosso banco experimental. Porém, vai ter um entrave da irrigação, um entrave da adubação. Por quê? Porque são projetos, tipo, a gente encampa os projetos, porém os recursos são mínimos, né? A gente tem Sim. recurso como o quê? Bolsa Pro orientado, mas para desenvolver a pesquisa em si, aí é bem complicado. A gente fala que cada vez mais isso está minguando, né? Sim. Infelizmente. Então, eu só tenho lhe parabenizar, ansioso pelos próximos dados das pesquisas, as próximas etapas do seu projeto, que a gente sabe que são dados importantes de produção, de produtividade. A gente estava até conversando no grupo de pesquisa, né, da Fruit, com alguns integrantes, que estudar frutas nativas é desafiador e não temos muitos estudos, não temos muitos pesquisadores com esse tipo de frutífera, né, as nativas, seja da Mata Atlântica, seja da Amazônia, seja do Cerrado, enfim, não temos tantos pesquisadores nessas áreas, são carentes, e os que têm, né, passam por essa dificuldade de investimento, de estrutura, de espaço, mas eu quero lhe agradecer mais uma vez e passo a minha fala, né, assim, muito enaltecedora pelo conteúdo, pela sua contribuição com o circuito e com o grupo de pesquisa, com o FCA e com todos os participantes que têm abrilhantado nosso evento e somente lhe agradecer e passo a minha fala para a Safira, né, para ela dar um andamento e encerramento desse momento. Obrigadão, doutora Meire.
Só um adendo, se alguém tiver interesse, a gente pode estar, quando a gente for fazer a coleta das sementes, se alguém quiser testar, montar experimentos, aí a gente pode estar encaminhando semente para vocês. Tá certo, olha aí, galera da graduação, os meninos. Então, vamos alinhar isso, né? Muito obrigada, professora. Essas perguntas se tornaram um bate-papo muito construtivo. Eu simplesmente adorei, ficou muito leve. E eu queria agradecer mais uma vez a presença da senhora por ter nos contemplado com essa palestra incrível. E por tudo, né? Eu acho que cada palestrante presente aqui no circuito frutificou os nossos conhecimentos e isso é muito importante. Como eu disse, a gente era um grupinho muito pequeno, pouco conhecido na faculdade, e agora a gente tem tomado dimensões gigantescas e é super gratificante para a gente chegar no norte do país e conhecer um pouco do açaí. E venham Muito conhecer de obrigada. pertinho. Eu é que agradeço o convite, eu peço desculpas se não pude complementar mais. Eu fiquei devendo um pouquinho da fitossanidade, mas eu prometo encaminhar o material para vocês, para que a gente possa contribuir mais, né, na formação de vocês. Eu vou deixar que eu não sou muito amante da fitossanidade, não. Eu falo que eu sou mais da produção. Mas eu encaminho para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Mas foi incrível a palestra de toda forma. Não acho que deixou nada a desejar, mas o conteúdo vai complementar muito no nosso conhecimento. E antes de finalizar, pessoal, para todo mundo que está presente ainda, quem não saiu do meeting, eu queria pedir para que vocês novamente sigam as nossas páginas da Fruticultura, do frute._FCA, e do Sinfrute, com o i no final, _.unesp, para acompanhar o nosso primeiro simpósio de fruticultura, cultivando uma fruticultura sustentável integrada. E queria anunciar que a gente tem um mais novo patrocinador. A gente tinha a Jacto, agora a gente tem a Satis, e outro que fechou hoje foi a PSEG. Então, estamos a 1000 e gostaríamos que vocês estivessem presentes nesse nosso primeiro evento do grupo presencial, porque o primeiro evento já está sendo esse. Então, muito obrigada pela presença de todos. Se mais alguém quiser falar, abre o microfone e fique à vontade. É isso, então a gente pode finalizar. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigadão, doutora. Uma Obrigado boa a noite. todos. Boa noite.